Galera do 3D, como vocês estão? Ana, líder das empreendedoras, mais uma vez gerando conteúdo aqui no nosso Instagram e no nosso YouTube, @empreendedoras3D Powerwoman. E é muita felicidade, né? Representar essas gurias, esses guris empreendedores do 3D. Né? Nosso grupo, para quem não sabe, é um grupo de empreendedoras que trabalham todas no mercado 3D. Todos os dias. Ô Kleber, o amigo já entrou rapidinho. É ele que é o nosso convidado hoje. Daqui a pouco eu te chamo, vou dar a agenda rapidinho. Estamos mais ou menos há um ano, tá? Gerando conteúdo semanalmente para toda a galera do 3D. E é muita emoção, né? Dizer para todos que o lema nosso, desde o início, né? No primeiro post, falando juntos somos mais fortes, pegou e toda a comunidade de 3D abraça esse lema e coloca nos posts, marcam a gente, então assim, é muita felicidade, tá? A gente está gerando conteúdo para todas as frentes do 3D, seja empreendedores ou empreendedoras, todos se conectam e é isso que mais importa, né? Então assim, a família 3D, eu tô muito feliz hoje por ser a última live, né? E com esse nosso convidado aqui, nossa primeira live networking foi com o Kleber, né? Da 3DX Filamentos. E hoje não deixaria de ser, né, com ele também. Esse fechar com chave de ouro esse ano de 2024. Eu gostaria de dizer que o Empreendedoras 3D Powerwoman está em todas as plataformas das mídias sociais. A gente tem que TikTok, Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn. Nossa comunidade do LinkedIn está crescendo e se conectando cada vez mais. É um orgulho pra gente. E quem ainda não está seguindo aqui, ó, nosso canal do YouTube, @empreendedoras3D Powerwoman, ativa o sininho aí e começa a seguir. Vai ter um presentão agora, final do ano, né? Eu prometi para todos vocês. Eu vou editar todo o nosso conteúdo e colocar, né? Então são mais de 30 lives debates, tá? Hoje vai ser a 8ª live networking e tem mais aí de uns 12 palestrantes, acho que um pouquinho mais, que também vai estar conteúdo. Fora os vídeos que a gente sempre tá colocando, né? Eu gostaria de falar assim, que é muita emoção. Eu fiz um post e falei, né, essa semana, faz mais ou menos uns 5 dias. Coloquei assim, quando a gente cresce junto, somos imparáveis, somos imbatíveis. E a comunidade 3D adorou, tá? E eu sempre faço essas conexões e costumo colocar desafios diários, né? Então eu coloquei assim, juntos, né, aprendemos a nunca desistir. Então eu falo que viraliza, mas é assim, é porque eu vejo as visualizações, eu vejo o alcance, né? Então assim, é muita felicidade, graças a Deus, estar sempre com vocês e essa conexão. E há menos de 24 horas eu fiz um outro post, onde eu fiz uma retrospectiva, mas antes eu fiz um vídeo. E aí eu coloquei assim, você mudou? O que tomou? Como se fosse uma medicação, né? Uma dose aí. Aí eu coloquei decisões, né? E aí eu fiz uma reflexão agora para o nosso final de ano, nosso 2024, início de 2025. O ano tá acabando, né? Mas a vida nos chama todos os dias a reagir, a agir e tomar à frente atitudes positivas, tá? Nós, do Empreendedoras 3D Powerwoman, eu sempre falo que como liderança delas, é um orgulho estar falando em nome delas, né? Acreditamos no poder das decisões, que nos tiram do lugar comum e nos impulsionam para o futuro, tá? Ser ativo no mercado 3D vai muito além de produzir, participar, aprender e evoluir juntos. Nosso grupo existe muita troca, né? Então isso é um processo evolutivo. A gente fala que tudo que você quer hoje, fazer uma conexão e fidelizar, tem que ter troca, né? Para as pessoas acreditarem, tem que ter essa reciprocidade. E aí eu coloquei, essa troca ela acontece como? Lives inspiradoras, e é verdade. Não tem uma live aqui que não é inspiradora, porque tem troca, né? Eventos que conectam mentes inovadoras, mentes criativas, eu gosto de falar, né? E palestra com pessoas incríveis, porque eles se tornaram amigos mesmo, pessoais. Eu sou
sincera e falar. Agora à tarde eu falei pro Kleber, falei com o Jimmy e tal. E aí ele já dá uma curtida e a gente se conecta. Não só as mulheres empreendedoras, mas os homens também empreendedores. A gente precisa dessa conexão, né? E sempre tá aprendendo com eles. E aí eu queria falar, assim, as lives debates, gente, eu hoje soltei para elas 20 temas, tá? Até fiz uma conexão valiosa aí do meio 3D. E me pediram, Ana, ano que vem 1 horinha, hein, de live. Prometo para vocês. Mas aí eu vou ter que separar a agenda, né? Então é isso que toma bastante tempo, mas precisa. E aí esses 20 temas eu falei, ó, em janeiro a gente se fala, viu, gurias? Então eu tô deixando livre para elas escolherem. E são um tema melhor que o outro, gente. Sou suspeita para falar, tá? E aí eu queria dizer que nesse mês agora tivemos 2 lives debates, que tá aqui. Salve, já tá lá no nosso canal do YouTube, né? No nosso canal, né? Que seria Conciliando Empreendedorismo com Maternidade. O equilíbrio do setor, que foi a Giane com a Darinha, né? Mãe e filha fizeram uma live comigo. E aí a outra live foi Segunda Renda com Colecionáveis. Como o mercado de action figure pode ser uma fonte de renda extra. Que foi com a Mi, tá? Foi demais a live dessa guria. Tá aí também pra todo mundo. E hoje vai ser com a 3DX, Filamentos com o Kleber. Então, assim, eu queria dizer que é muito conteúdo. Mais de 30 lives aí, debates. Mas só esse mês vamos ter 3, né? Que estão salvas aí. E aí eu queria dizer, do nosso evento, todos os parceiros estão com a nossa agenda, né? De eventos do ano de 2025. Eu já me adiantei e já deixei. Inclusive o Kleber, hoje eu falei, Kleber, você já tá com as datas. Ele falou, achei. Então, assim, eu queria dizer que é uma felicidade imensa. Todos os nossos parceiros, todas as pessoas do meio 3D, empreendedores, que queiram fazer pautas, né, trazer à frente conhecimento, trocas de informação, o Grupo Empreendedoras está à disposição. Então, assim, é só entrar em contato com a gente, né? Queria dizer que sempre nos nossos eventos a gente precisa de vocês, principalmente para a parte dos sorteios, tá? E nos nossos eventos eu já vou passar as datas, como toda agenda eu passo. A gente tem dia 25 agora do 1 de 2025, que eu vou soltar amanhã, tá? Já tá pronto o evento. Todos os palestrantes já confirmaram a presença. Dia 29 do 3, dia 31 do 5, dia 26 do 7, dia 27 do 9 e dia 29 do 11. Fora a Expo 3DBR, né, Kleber, com a nossa trilha. Graças a Deus. E assim, eu queria dizer que esse evento, né, que vai acontecer agora dia 25 do 1, que amanhã já vai sair bonitinho o convite, acontece aqui na nossa terrinha em São Caetano do Sul. Ele é reservado e não tem igual, tá? As conexões ali, os participantes, eles têm um pouquinho mais de tempo para estar sempre respondendo a perguntas, né? A gente brinca que a palestra é muito mais perguntas e essas conexões do que muitas vezes muita informação. Ali tem uma troca, né? Então a gente até salva, mas nada como você vir e participar. Então, assim, eu queria dizer que vai ser o nosso 4º evento Empreendedoras 3D Power Woman com empreendedores do mercado 3D. E a gente vai ter 4 palestrantes. Semana passada eu falei que era 5, né? Mas essa semana teve um probleminha com 2 participantes nossos, né? E eles acharam que era online, mas eles falaram que vão fazer as lives. E aí eu acabei, né, hoje conseguindo outros palestrantes. Confirmei bonitinho, né? Já tinha feito as conexões. E aí, para outras, e acabei adiantando. Então é muito importante. E aí eu gosto sempre de falar, aqui em São Caetano do Sul, estaremos reunindo as mentes mais criativas do 3D, inovadoras, tá? Esse é um convite especial para mergulhar no universo da impressão 3D. Aprender, compartilhar experiências e expandir sua rede de contatos. Acontece aqui na Rua Amazonas, 439, aqui em São Caetano do Sul, São Paulo. E as palestras, elas são incríveis. Eu vou dar um spoiler, tá? Eu sempre gosto de falar um pouquinho. Mas assim, o spoiler é que a gente conseguiu, tá? Uma pessoa que vai vir falar, palestrar. Eu sou suspeita, eu falo que ele é um gênio da robótica, da IA e da tecnologia. Ele vai vir, vai passar muito conhecimento. Inclusive eu sou fã, acompanhei outros conteúdos dele, né? A gente vai ter também uma pessoa aí de biotecnologia, tá? Falando, passando toda essa experiência para todos os nossos parceiros sobre alimentos 3D. Inclusive,
ela falou que vai tentar ao máximo trazer uma máquina para fazer impressão de alimentos durante o nosso evento. Olha que show! O Kleber tá escutando e ele sabe, ele foi o primeiro a trazer a máquina num dos nossos eventos. E esse último evento tínhamos 2 máquinas também. Foi o terceiro. E no quarto, se Deus quiser, vai ter umas 4 máquinas, né? Fora isso, a gente vai ter uma guria falando sobre pinturas colecionáveis, tá? E assim, pinturas realísticas. Ela vai trazer muito conteúdo. Inclusive, ela estava no nosso último evento e o pessoal amou, tá? Uma engenheira aí. Tem muito conteúdo. E vamos estar lá com toda a comunidade 3D de excelência, né? Eu sou suspeita para falar porque eu sempre tô ali fazendo essas conexões e mostrando essa importância, as nossas mesas, né? Essa rede de conexões é tão importante. Vem guris aí de outros estados, né? Então, outras cidades. Todo mundo se propõe o sábado, a cada 2 meses, estar junto. Se Deus quiser, mais pra frente, vai ser mensal, eu prometo. E eu queria dizer, quem ainda não seguiu o nosso canal, entrou no YouTube aí, @empreendedoras 3D Powerwoman, dá uma curtida aqui nesse vídeo, conecte, segue a gente. É tão importante, a gente vai sair de férias, hoje é a última live, mas vai ter aí um presentão de Natal, tá? E Ano Novo. Eu vou disponibilizar aqui tudo, gente, todo o nosso conteúdo, tá? Então aqui eu anotei, ó, 32 lives, debates, 8 lives networking e muitos palestrantes, tá? E tudo, até os nossos posts. Vamos chamar nosso amigo querido, sou suspeita para falar desse guri aí, né? A gente virou uma família 3D. Ó, marido acabou de entrar, lindão. Obrigado, vamos lá. Ele é demais, gente. Eu sou suspeita para falar do Kleber, porque hoje, do meio 3D, foi a pessoa que abriu as portas, né, para o Empreendedoras. Desde o início. Oi, amigo. Tá conseguindo me ver? Ainda não. Não tá? Faz o seguinte, sai, eu também não tô. Sai e entra de novo. Melhor. Eu tô deixando o convite aqui. Às vezes o Instagram dá dessa. Já convidei, ó. Tá chamando aqui. Eu escutei só a voz, né? Dele, mas a imagem eu não vi. Agora parece ver. Olha lá. Agora pareceu ver, amigo. Tô dando a aceitar um monte aqui. Ver, aceitando de novo. Acho que eu aceitei umas 20 vezes. É isso que é do ao vivo, viu, gente? Olha lá, convidando ele, que ele saiu, né? Tá conseguindo me ver, amigo? Ainda não. Vamos É, lá. Tá me a vendo? voz tá, mas o duro é que eu não sei, né? Será que tá conseguindo aparecendo eu e o Kleber aí? Não tô. Não tô vendo. Vocês estão conseguindo ver eu e o Kleber? Você consegue ver? Me ver, não? Eu não. Nossa, amigo, acho que a gente vai ter que sair os dois, então, porque eu não tô conseguindo te ver também. Nada, nada, nada. Você não pode sair da live? É, mas não tem jeito, olha lá. Como que eu faço? E se ninguém te ver, como que a gente vai tocar live? Eita. Não, não tô conseguindo ver. Vocês estão conseguindo ver o Kleber, gente? Responde pra mim.
que é importante, Sim. se alguém está conseguindo ver. Senão, eu vou pegar outro telefone aqui para ver. Eu sempre deixo outro telefone, hoje eu acabei não deixando. Peraí, um minutinho. Um minutinho, já vai. Eu vou ficar por aqui. Kleber, estamos os dois. Fui lá ver. Estamos os dois, gente. Então vamos lá, vamos tocar a live, amigo. Tudo bem. Paciência. Quero dizer que é muita felicidade hoje estar com o Kleber aqui, tá? Porque, assim, o Kleber é uma pessoa, um ser humano fantástico e referência para a galera do 3D. Porque desde o início, né, a gente conversando com todo mundo do 3D e quando eu ia falar da história do 3D, você tem 10 anos, né, amigo? 10 anos. 10 anos de impressão 3D, né? Então, hoje, falar sobre perspectivas do mercado 3D com você, vou te falar que eu nunca saí da live assim de voltar, porque eu falo que é engraçado, tinha que ser com um amigo mesmo, né? E eu dizer assim que o Kleber, ele é Rampazzo, inclusive a gente tem o mesmo sobrenome, né? E as pessoas sempre entravam em contato comigo e falavam, ele é seu parente? Eu falei, olha, eu tenho sobrenome por causa do meu marido, e se for, é uma alegria imensa, né, amigo? A gente mesmo já conversou um monte sobre isso. Queria falar que a perspectiva do mercado 3D hoje, com 3DX Filamentos, que hoje para mim é referência, não só para engenharia, mas para conexões mesmo, para sempre estar melhorando, né, amigo, a impressão 3D. Assim, a primeira live networking do nosso canal foi com o Kleber. E eu fiz uma pauta com as engenheiras do grupo para estar falando informações de materiais. Então, todo esse início de pautas de materiais, o Kleber sempre esteve com a gente, né, acompanhando, né, inclusive o Bruno 3D, né, Kleber estava com a gente lá na Expo 3D BR, falando sobre também. O Kleber lá, eu vou depois estar falando durante a live, fez, né, umas normas, né, Kleber, para estar agora padronizando, né, essa parte de filamentos, de impressão, né, de FDM, né, Kleber? E Sim, depois a gente vai falar. pontapé inicial. Isso, foi. E sempre vão ter os encontros, né, de vocês para estar sempre regularizando, né? Eu achei importantíssimo. Inclusive, eu queria dizer que essa pauta hoje, empreendedorismo feminino, o Kleber me apoiou e hoje a gente tem lá dentro da Expo 3DBR, né? Então é um sonho realizado. Ele sempre acreditou nas mulheres aí no 3D e eu fico muito feliz hoje de estar fazendo esse conteúdo, né? Quero dizer que ele faz parte da família 3D, inclusive a esposa dele sempre está com a gente lá, né, Kleber? E na Expo foi muito bem recebida, né, a Roseli? E esse ano, eles com certeza vai estar com a gente nos nossos eventos aqui em São Caetano do Sul, né? Inclusive, ele já tem aí todas as datas. Ele sempre está com a gente. E na Expo também, né? Então é isso. Gostaria que você passasse aí todas as suas mídias, se apresentasse. Por favor, amigo. Opa. Primeiro queria agradecer, né, pelo convite, por participar aqui hoje no encerramento do ano, né? É um A orgulho gente para mim. começou o ano junto, né? A gente termina o ano aí com muito trabalho nesse meio tempo, né? Queria te parabenizar também, né, pelo trabalho que você tem feito, pelas conexões que você tem realizado, pela sua resiliência, né, a todo instante, a todo momento, continuar gerando conteúdo para a comunidade, né? Você não desiste da comunidade, você continua. A gente sabe hoje que não é tão fácil você gerar conteúdo, né? Às vezes você tem um pouco mais de resposta, às vezes tem menos, e quando tem menos é ruim, porque você às vezes fica ali
preocupado se tá acontecendo ou não está, mas você não desiste. Verdade. Né? Você realizou já vários eventos presenciais, né? Vários eventos aqui, várias lives, vários debates, então mais de 30 ao todo, né? Isso durante esse ano. Então, assim, é alguém que está buscando isso com muita resiliência. Então, eu queria te parabenizar com relação a isso, parabenizar pela mobilização que você tem feito, né? Os seus eventos sempre tem muita gente VIP, vamos dizer assim, né? Verdade, muitos amigos, né? Muitos amigos. São pessoas que são referência no mercado, não são qualquer um, não são entrantes, não, são pessoas referência. O Jimmy e o Kleber, eu sou suspeita para falar, porque tá com a gente em todos, né, Kleber? Foi só agora esse último que você não conseguiu, né? E eu vejo assim que a galera chega mesmo e se espelha e quer tirar dúvidas com vocês. E é muito importante, né? É muito importante isso. Porque é o que eu falo, às vezes no evento grande, a gente mesmo na Expo não conseguiu conversar muito, né, amigo? Mas nos nossos eventos a gente conversa, fica depois, né? E é tão importante, né? Sim. E nos seus eventos dá um pouco mais de tempo, né? Para conversar com essas pessoas. E é isso que eu estou ressaltando e tentando fazer com que as pessoas que estão vendo a live e que vão ver os vídeos entendam a importância de participar de um evento desse tipo, né? E o quão podem ser beneficiadas pelas pessoas que estão ali, né? Então, essa mobilização de pessoas realmente muito relevantes no mercado, né? E você começou a live passando alguns recados e tudo mais, mas acho que a forma que a gente tem que pensar daqui para frente, você falou muito em se juntar para ter forças ali, é a questão da sinergia, né? Aqueles que querem se unir a você, que querem fazer parte dessa comunidade, tem que ter sinergia. Cada um vai ceder um pouquinho, cada um vai doar um pouquinho para ter um benefício para todo mundo. Eu acho que essa é uma rede que precisa ser construída nesse sentido, né? Vocês têm tudo para crescer, avançar, e daqui um ano, talvez o ano que vem, sejam 60 eventos, depois 120. Isso pode crescer de uma maneira assim, muito poderosa, desde que vocês consigam ter a sinergia entre as pessoas do grupo. Sim. Todo mundo está crescendo, né, das meninas que estão no grupo desde do começo, né? Elas estão crescendo em maturidade, em negócio, em network, estão avançando, e eu creio que isso pode ir muito além. Você falou muito de irmos juntos, né? Tem uma frase interessante que fala que quando você vai sozinho, você pode ir mais rápido, mas quando você vai junto, você vai muito mais longe. Com certeza. Né? É muito mais seguro você ir junto, é muito mais prazeroso você ir junto, né? Quando você junta com alguém para fazer alguma coisa, normalmente isso sai, isso através também da sinergia, né? Isso vai muito mais longe. Você vai conseguir agregar muito mais do que se você fosse ali com a sua capacidade, por mais capacidade que alguém possa ter, e junto é muito melhor. Sim. Né? Fazer junto avança muito mais. Não, e quando as pessoas, elas te colocam nessa posição, não foi você que se colocou nessa posição. Então eu vejo que aí é um voto mais ainda, né? Então as pessoas, elas têm essas coisas de chegar em mim e falar assim, Ana, mas você já fazia impressão 3D? E aí eu falava, sim, mas e aí? Aí eu conto, né? Conto a história. E aí todo mundo fala assim, nossa, mas e aí? Aí você juntou 2, 3? Aí eu falei, sim. Aí eu perguntei, quem queria colocar mais gente? Ai, eu não tenho ninguém. E aí eu que tive que assumir esse mesmo, né? E começar a colocar e divulgar. E aí quando eu vi, eu tava tão investida, eu falei assim, gente, olha que show! É um mercado. E é um mercado em potencial muito grande. Então, assim, eu vejo que isso é validar, né? E quando você, o Jimmy, né, sempre tá ali com a gente, conversando e trocando experiência, e o pessoal, né, o Emanuel também, queria agradecer, né, Kleber? O Emanuel tá sempre com a gente e chamou para fazer, né, a Impress 3D, né, e eu dei uma conclusão de um evento grande, né, e depois chamou de novo para falar do grupo. Gente, fiquei muito lisonjeada, né? Então foi um início, um pontapé que muita gente estava ali acreditando, né?
E isso foi essencial, foi essencial. E eu queria muito agradecer, falar que o Kleber sempre vai estar gerando conteúdo com a 3DX, com a Expo 3DBR, né? Nos nossos eventos também, né, Kleber? E queria agradecer a Roseli também, né, de estar lá com a gente, né, Kleber, sempre. E eu me sinto família 3D mesmo, tanto com eles, quanto com muita gente em volta da gente, né? Hã? Muito bacana. Obrigada, amigo. Vamos tocar live? Vamos lá. Você falou o seu arroba do 3DX Filamentos? Passa, por favor. A 3DX é bem simples, é tudo Tá. 3DX finalmente, tudo. Sim, e São Caetano do Sul. Site. Inclusive, quem não teve a oportunidade ainda de ir lá conhecer, vá, maravilhoso. Tá? Ele me apresentou um mundo mesmo, quando eu fui lá, vi as máquinas e tudo mais. Inclusive, né, o Kleber deixou à disposição pra gente, se precisar também lá, né, Kleber, para fazer eventos, né? Sim. Eu fiquei muito feliz. Então, vamos, primeira pergunta, gente, pode fazer. As gurias entraram, deram coraçãozinho aí, obrigado, viu? Forja da Raposa, aí, uma das nossas palestrantes. Vamos falar inovação 3D. Tá, então, primeira pergunta, amigo. Quais são as principais inovações nos filamentos de impressão 3D mais recentes, tá? Voltados para aplicação na engenharia. O que você pode passar para a gente? Vamos lá. Inovação. Olha, eu diria que 2024 não foi um ano muito inovador, não. Tá? Nós tivemos poucas coisas novas, tá? Mas eu diria que o mais importante desse ano foi que nós evoluímos na utilização. Tá? É um ano que você percebeu que começou a se falar em filamento de engenharia, então esse termo, né? Ou seja, filamento para peças mais funcionais, isso já começou a ter uma noção um pouco melhor, né? E a utilização. Então, de repente, a pessoa perceber que ela pode se beneficiar trabalhando com outro tipo de material que não sejam os básicos. E uma coisa que ajudou nisso foi realmente a chegada de alguns modelos de máquina que deram mais conforto, né, para quem vai utilizar. Né? Deu mais condições de utilizar aquele tipo de material, porque tinha equipamento que não conseguia. Tá? Tem crescido, para a gente falar em termos de materiais, tem crescido muito a procura, a busca, a conscientização por materiais com carga. Tá? Com carga de fibra de vidro, fibra de carbono, né? Algumas cargas minerais. Tá? O grafeno, por exemplo, tem crescido o zum por este tipo de material. Tá? Não que seja necessariamente uma inovação ou uma novidade, porque no plástico já existia, mas no 3D está se chegando um pouco mais. Entendi. Não, ótimo. Eu ia falar de fibra de carbono, né, também, né, amigo? O pessoal começou a falar mais esse ano, né? Teve. A fibra ela tem uma propriedade interessante, porque, vamos dizer, a fibra ela tem mais resistência que um plástico normal. Então, imagina aqui que eu vou usar um arame, né? Por exemplo, aquele que a gente enrola em casa lá, que tem o pão de forma, não tem aquele araminho com o plástico em volta? Tem. Imagina que aquilo ali é um material com a fibra. Em volta é o plástico e por dentro é a fibra, que no caso aí é o arame. Né? O arame não é mais resistente que o plástico? É isso que a fibra agrega. A fibra agrega resistência naquele pedaço que ela ocupa. Né? Então, dependendo da forma que ela é utilizada, ela pode ou atribuir resistência no final da peça ou atribuir um dimensional mais estável. A peça ela não fica aumentando e diminuindo, ela fica mais estável porque a fibra requer mais temperatura para ela poder... Eu tinha notado aqui uns tipos de filamento até, que eu ia te perguntar, porque é dúvida mesmo que eu tenho, né? Mas antes disso, o pessoal perguntou aqui na live quais os filamentos que existem. Você pode falar pra gente que conhecimento que você tem, né? Para estar passando. Quais, assim, vamos lá. Então, você tem os básicos, o PLA, o PETG, TPU.
já é o flexível. Esses 3 nas impressoras abertas. Aí vamos para a fechada. Aí você tem o ABS, tá? Que é um dos mais simples na fechada. Você tem o PS, que é uma derivação de ABS aqui. O S do ABS está no PS. Né? Aí você tem o ABS com algumas outras coisas, com policarbonato, ABS com nylon, né? ABS cristal, tudo isso são variações de ABS. Você tem o SAN, que é um ABS sem o B, que é o butadieno, então é um ABS mais duro, é o SAN. Você tem o ASA, que é muito similar. O ASA, ele é um ABS sem o B também, né? E que tem melhores propriedades a intempéries, assim, ele pode ficar ao sol, porque ele é naturalmente anti-UV, então ele não vai estragar exposto ao sol. Aí você tem a parte dos poliamida, o poliamida 6, o poliamida 6,6, o poliamida 12, o poliacetal, aí você tem a linha do PP, do PE, você pode ter policarbonato também, que é o PC, né? Aí você tem o CPE, que é o Tritan, né? Aí você, isso todos no meio da cadeia ali de plástico, né? E acima, aí você tem o PIC, o PEI, o PPS. Esse que eu ia perguntar, esse PEC, né? O PEI, né? E depois tem um outro que depois nessa frente da live, porque eu vi aqui, né? Poliéster, né? E politerimida. O que classifica essa parte da resistência? Térmica, química e mecânica, né, amigo? Vocês fazem os testes para a utilização, né? Para essa parte da engenharia, não é isso? Exato. Vamos dizer que assim, existem, vou simplificar aqui, 100 tipos de plásticos diferentes. Quantos estão envolvidos na impressão 3D? Talvez 20 a 25. Nossa! Então existe muita coisa que ainda não faz parte. Tá? E existem aqueles que, de fato, não vão fazer parte nunca. Por quê? Porque tem um processo de produção ruim para o 3D. Por exemplo, um que é muito conhecido que a gente tem em casa aí é o PVC. Né? Já o cano de PVC, aquele caninho que a gente faz um monte de coisa. Né? Então, por exemplo, a hora que você pega esse cano e você esquenta ele um pouquinho, você percebe que ele já amolece? Sim. Como é o PLA. Ok? Só que aquilo lá é tão duro que se fosse feito um fio daquilo, ele quebraria mais fácil que o PLA. Né? É quebradiço. Ele quebraria muito mais fácil, porque ele é duro. E, por exemplo, o PLA, você abre o PLA quando você vai derreter ele, vai de 180 a 240, ele está ali mole para você derreter e está fundindo. Sim. A janela do PVC é muito pequena. Ela, vamos dizer assim, de menos de 20 graus entre estar totalmente duro e já cristalizar. Nossa, muito rápido. Então, também não daria para a gente imprimir ele por esses 2 motivos. Entende? Então, existe uma gama grande de plásticos, porém, não são todos os plásticos aplicáveis. Nesses testes que vocês fazem, né, nessa parte de resistência, durabilidade, né? Eu vi até que tem uns que vocês utilizam muito para substituir o metal, né? Porque ele é um pouco mais durável e leve, né? Para fazer peças. Essa parte de engenharia, né? Isso, aí é na parte do PIC, do PPS, do PPSU, esses ultrapolímeros, eles não são polímeros comuns, eles são classificados como polímeros de alta resistência, vou chamar de ultra para simplificar, eles são ultrapolímeros. Não imprimem impressoras comuns, nem nas fechadas. É naquela impressora que você me mostrou, né? Aquela industrial maior, né? Você chegou a me mostrar. Que era ela é industrial pelo fato dela ser como um forno. Ela tem um aquecimento ativo interno, ela funciona exatamente como um forno, ela tem ali uma fonte que vai fazer com que o ambiente fique a 150 graus e a mesa 200. 450 graus. É isso. Aí você começa a processar materiais que se assemelham aos metais.
Uhum. Para ter essa, na verdade, aguentar esse tipo de temperatura, né? O desempenho dele também, né, amigo? Tem que ser muito bom, né? E aí, às vezes, é Sim, inviável por causa do custo, né? É isso? Ou não? isso, Tá. isso. O custo para processar e o custo para comprar isso também é um pouco Uhum. mais caro. Para Entendi. você ter uma ideia, um quilo de pique Hum. pode sair por volta de R$ 12.000. Nossa. É. E Não, tem que ser piques indústria mesmo. biocompatíveis, os piques biocompatíveis, ou seja, aquele que poderia pôr numa aplicação dentro de alguém, Uhum. eles podem chegar a 130, É, R$ 160.000 o esses quilo. materiais biocompatíveis, agora a gente está em alta, né? Mas assim, não é todo material, até depois durante a live a gente vai conversar disso, que serve para ser biocompatível, né, amigo? Porque tem que ser um material que não tem crescimento bacteriano, qualquer tipo de crescimento. Isso vocês fazem testes também, né? O ambiente é estéril, né? Tudo isso, né? Isso. É. Na verdade, a gente, quando você fala a gente faz teste, na verdade, assim, já existe Vocês uma indústria contratam do uma plástico. empresa, né, que faz esses testes também, A né? indústria, a indústria do plástico já está absolutamente consolidada. Uhum, Esses materiais não são criados uhum, visando impressão 3D. sim. A impressão 3D aproveita da existência. Mas Uhum, raramente nós vamos ter produtos, né? Talvez na live que você vai fazer com o pessoal de bioengenharia, de bioimpressão, uhum, talvez ali eles criem produtos específicos que uhum. não são plásticos, não são polímeros, que Tá. sim, aí você tem alguma coisa muito específica de baixo volume. Uhum. Agora, a impressão 3D ela é um volume muito pequeno para alguém Em relação desenvolver a... em grande escala um produto para nós, vamos dizer assim. O que a gente pode é se aproveitar do que já existe. Ó, tem uma pergunta aqui, Kleber, fizeram. É, quais são os modelos de impressora? E outra pergunta, o PP tem previsão de ter filamento, de ser filamento? O PP tem previsão de ser filamento? Sim, já existe filamento de Ah, PP. Tá? aham, Nós temos aqui na 3DX o filamento de PP uhum, quase que desde da nossa fundação. Tá? uhum, Já foi um dos primeiros itens que a gente usou. O PP é um commodity, é um produto muito comum no mercado mundial. Tá? uhum. Ele é extremamente utilizado em várias aplicações. Quando você vai no mercado e vê aqueles potinhos que tem ali no mercado vazio, ali os Tupperwares da vida, ali, mas não são Aham. Tupperwares, né? Aqueles potinhos, a maioria é PP, copo descartável é PP. O PP já existe. Tá? O Uhum. PP, inclusive, tem ganhado um protagonismo na Europa. Tá? A Europa tem substituído, e já numa escala bem interessante, o uso do ABS na impressão por PP. Tá? Tá. Em função das propriedades que o PP tem. Ele por ser um material um pouco mais maleável, Uhum. torna a peça menos quebradiça. A peça cede e volta, Uhum. cede e volta. Sofre Né? O atração, mas ABS, não ele quebra, chega no né? momento que ele cede, isso. Uhum. Ele Tá. cede e não volta. E modelos de impressora, Kleber, fizeram outra pergunta. Modelos, eu vou classificar em três. Tá. Tá? Para não dizer marca, essas coisas e tal, mas assim, vou mudar para três. Abertas, que é aquela que você vê a impressão ali, tá tudo à mão. A fechada, que é aquela que já é uma caixa ali, um negócio que tem uma portinha e tudo mais. E a fechada ativa, que a gente chama, né? Que é o aquecimento ativo, ou seja, ela é como um forno, ela tem paredes mais grossas, ela segura muito a temperatura ali porque precisa de uma temperatura mais alta. Então, eu diria que são três categorias de impressoras. Show, Tá? E, show, amigo. paralelo às três categorias, você tem dois tipos de processamento, os antigos à base de Marlin e os novos à base de Clipper. O Clipper é muito mais rápido, né? É como se fosse lá aqueles computadores mais antigos contra esses mais novos agora, com SSD e tudo mais. A capacidade deles é muito mais rápida.
Show. Vamos para a segunda pergunta. Gente, tem pergunta aí, mas agora vamos entrar na live. Eu vou fazendo aos pouquinhos, senão o Kleber, né, a pauta foge um pouco. Segunda, Vamos lá. essa parte de exigência de mercado, tá? Como você hoje garante filamentos que atendam aos requisitos de resistência e durabilidade exigidos para a engenharia, amigo? Bom, vamos lá. Uhum. Garantir assim, todo o processo de desenvolvimento de produto, né, produto final lá, ele tem suas exigências, né? Então imagina que você vai criar um Tá. dispositivo que ele tem, por exemplo, uma exigência de ficar exposto ao sol, tá? Então a exigência já existe. O que você tem que fazer? Você tem que escolher, você tem que selecionar o filamento mais adequado para você. Você Tá. poderia usar, por exemplo, um PPSU, um PIC para fazer isso? Poderia, mas vai ficar caro. Você poderia usar o ABS? Poderia, mas pode ser que ele desgaste rápido. Você poderia Tá. usar o ASA? Parece mais interessante, porque eu comentei aqui que o ASA é naturalmente anti-UV, né? Ele Uhum. vai ficar na chuva. Ele é estancável o suficiente? Ok. Selecionamos alguns, fizemos o teste. O Tá. importante para a indústria, e aí eu imagino que isso aqui você está falando por conta de peças com exigência, Sim. né? O importante para a indústria eu preciso garantir que aquele material faça isso e que sempre faça isso. Ou seja, eu preciso garantir, na verdade, que o material seja sempre o mesmo. Uhum. Tá? Por quê? A durabilidade, a resistência, isso muitas vezes ainda está atrelado aos testes que são feitos do produto. Tá? Tá. Se fosse injetado ou se fosse impresso, você requer os mesmos tipos de teste para essas coisas Entendi. aqui. Tá? Para uma A parte resistência, mais para para tirar uma... os certificados, né? Como a gente vem falando disso, eu fico pensando na parte da indústria, essa parte de resistência térmica que você falou, né? Flexão, tração, né? Esses testes mesmo. Mas isso tudo você acabou falando agora. E aí eu ia perguntar mais essas normas internacionais, né? Que a gente sabe, porque a indústria 3D está crescendo. Inclusive, a gente fez uma live com uma guria lá dos Estados Unidos e ela falou: Ana, o Brasil tá. Vou te dizer que estamos bem. Eu falei assim, olha, é bom saber. Então, mais para garantir essa matéria-prima com essa alta qualidade, que eu sei que você vem buscando isso, né? E aí eu anotei aqui até que na Expo foi feita a comissão especial da ABNT para manufatura aditiva, né? Então, Onde você deixa eu então. explicar essa parte, então. Uhum. Assim, que nós estamos fazendo? Nós estamos Tá. garantindo um ecossistema que Uhum. funcione para todo mundo, porque a gente não quer tirar nada do mercado, não. O que a Tá. gente quer é Vocês querem categorizar. Nós vamos categorizar. criar Tá. matrizes, né? Uhum. Basicamente, a ideia é criar 3 matrizes, uma de Uhum. material, uma de máquina e uma de aplicação. Eu vou começar Tá. pela mais simples, que é a aplicação. Uhum. Imagina assim, eu vou fazer um boneco action figure. Qual é o Tá. nível de exigência térmica, química, mecânica que isso tem? É um nível. Eu não estou dizendo se é bom ou se é ruim, se é Uhum. mais ou menos. Eu estou dizendo, nós vamos categorizar isso. Tem um nível de exigência. Nós vamos criar agora um dispositivo que vai segurar o motor do carro durante a vida útil do carro. Opa, é outro nível Tá. de severidade, né, de resistência térmica, de resistência química e de resistência mecânica. Uhum. Entendi. Então, a hora que você monta uma matriz e dá essa categoria, nós vamos perceber que algumas categorias vão ter exigências mais fechadas que outras. Eu preciso de um ultrapolímero para fazer um action figure? Não. Mas eu preciso de um ultrapolímero para fazer um chassi, um eixo que vai segurar Mecânica, o motor? Preciso. né? Uhum. Com Então, certeza. no primeiro momento a gente faz isso. No segundo momento a gente vai falar das máquinas. Máquina aberta é para material de máquina aberta. Máquina fechada para material de máquina fechada e máquina de ultrapolímero. Até porque é tóxico, né, Kleber? É tóxico. Tem gente que às vezes não sabe. Tem também uma validade, né? Tudo tem validade. Então, vocês estão total certos. Aí, quando a gente for falar dos materiais, mas vamos dizer assim, das impressoras, a gente tem os 3 tipos. A gente vai ter
as duas formas, vamos dizer assim, de processamento, e isso faz muita diferença. Né? Você vai ter o software que vai mandar nela, também faz um pouco de diferença. E você vai ter, por exemplo, algumas coisas como desgaste. Você usar uma determinada máquina por 2.000 horas, ela começa a desgastar algumas coisas. Sim. Por 10.000 horas, são outras coisas. Então, quando você vai processar um material um produto de alta severidade, e aí você tem muita exigência, uma máquina com 10.000 horas começa a ficar um pouco arriscado, porque ela tem componentes que pode ser que já não estejam entregando exatamente o que você precisa. Então, essas máquinas servem para isso. Olha quanto cuidado, hein, gente? É importante. Tem uma pergunta aqui grandona. Vamos ver, peraí. Eu não esqueci de você, amigo. Aqui, ó. Mas o que toma o filamento PP mais caro? O que torna o filamento PP mais caro do que o PLA? Sendo que o granulado do PP é o 3D Tech que está fazendo essas perguntas. É menos caro, vamos dizer. Seria os aditivos que tornam ele mais caro? Assim, do nosso ponto aqui na 3DX, nós não usamos aditivos. Tá? Essa é a grande diferença que a gente tem com relação a outras marcas. Nós não aditivamos nada para tornar a impressão fácil. Pelo contrário, nós tentamos deixar o mais puro possível, exatamente para que tenha a propriedade exigida e não a facilidade na operação. Tá? E agora, com relação ao preço, depende muito de grade a grade. Tá? Em geral, você tem PLAs que são mais baratos e tem PLAs que são mais caros. Agora, você também tem PPs que são baratos e você tem PPs que são mais caros. Sim. Tá? Então, depende do que está sendo utilizado em termos de impressão 3D. Só lembrando a todo mundo que está vendo aí, né, essa pergunta tem um pouco a ver com isso que eu vou falar. Os materiais têm um nível de fluidez diferente, e isso torna alguns suscetíveis à injeção e outros à extrusão. Ou seja, alguns podem ser liquidificados para entrar num buraco lá e ficar prensado, né, ou injetado, e outros você extrusa ele e ele consegue ter um domínio da extrusão. São materiais diferentes, tá? E geram preços também diferentes. Tá? Por isso que também, então, às vezes você tem um PP de injeção, nossa, custa, sei lá, R$10 o quilo. E você tem um PP de extrusão que precisa ter uma outra situação, aí ele pode ser que ele seja mais caro. Lembrando que PP, pode ter PP que é homopolímero e tem PP que é copolímero, ou seja, ele é uma mistura. Né? São misturas do mesmo material. São formações diferentes. Tá? Show. Eu queria voltar à matéria-prima, eu estava explicando eu sei que nós temos uma agenda, mas é importante. Tá? As matérias-primas também vão ser classificadas dessa forma. A próxima pergunta de filamentos mesmo que a gente vai falar. Pode adiantar, amigo. Tá bom, se você quiser fazer a pergunta. Existem filamentos específicos e aplicações em ambientes. Inclusive tem uma pergunta aqui, está perguntando sobre as impressoras, quais que a gente indica, né? Eu acho que é interessante falar, porque ambientes extremos, né? Com alta temperatura, alta pressão, exposição de agentes químicos, qual o filamento que você acha ideal para estar indicando, assim? E aí também tem que ter a máquina certa para utilizar, né, amigo? Não tem um ideal genérico, tá? Se você disser, assim, o que nós temos na base no topo da pirâmide de materiais? Vamos dizer que a gente tem o PIC. O PIC vai ter a exigência aí, acho que você falou de ambientes externos, eu anotei, né? Aqui, né? O PIC, o P e o PVDF, né? Para suportar altas temperaturas, pressão, resistência química. Só que aí eu acabei anotando um monte de coisa, gente, porque assim, você vai falar de filamento, abre um leque, genericamente falando, o PIC atenderia, mas talvez em custo e em facilidade de impressão, não. Para imprimir o PIC, você precisa que ele esteja na estufa a 120 graus. Para poder depois estar colocando.
para Pra secar manter, né? ele. Só que se você põe um carretel de plástico a 120 graus, derrete o carretel. Então o carretel do pico tem que ser de metal. Olha como é que complica a situação para fazer isso. Não é tão fácil de você conseguir. Então, eu anotei até assim, essa parte que é feita, esses testes, né? Então, o teste vai de resistência, né? Essa parte. Química, que seria resistente a produtos químicos, a outros agentes. Durabilidade, que é desgaste, né? Do material, né? Estabilidade térmica, que o Cleber acabou de falar. Resistência ao fogo, né? Tem material que é resistente, pode ser utilizado, né? Para algumas atividades, outros não, né? Ele pega fogo, né? Propriedades elétricas também, o pessoal está falando muito de condução, né? E assim, inércia biológica, a gente acabou de falar sobre bioimpressão, né? Essa parte ser um produto atóxico, né? Resistente ao crescimento, né? De micro-organismos. Aí, ambientes estéreis, isso é importante estar ressaltando para estar mantendo, né, essa resistência. E aí, eu tinha um termo também que eu achei bem interessante, que é hidrofobicidade. Alta resistência à absorção de água. Então, assim, são muitas especificações e você tem que, às vezes, estar colocando o produto certo, né? Por isso que muitas vezes precisa de um profissional, né, Kleber? Para estar fazendo isso para a indústria que tem esse conhecimento, né? Também pela viabilidade, né? Você precisa consultar alguém que entenda menos da sua aplicação, mas mais dos materiais. Sim. Né? Para quê? Para tentar encontrar. Sabe o meu sonho de consumo, se alguém roubar essa ideia aqui, eu vou processar, tá? Eu e o Emanuel, a gente tem que ser assim agora, verdade. Estou brincando, ó. O meu sonho de consumo, eu e o Emanuel, é criar o super trunfo dos filamentos. Tá? Show! Por quê? Tudo isso que você falou, todas essas propriedades, existem materiais que têm. E tem materiais que são os mais fortes nisso. Tá? Então, por exemplo, você comentou do nylon, né, Kleber, para mim, que o nylon é super resistente e também é bem utilizado, né? É bastante utilizado, porque o nível de temperatura que ele usa, que ele pode ser usado, é alto com relação aos outros, a resistência mecânica dele é boa, a plasticidade, aquela condição de ceder e voltar é muito grande. Então, por isso que ele é muito utilizado na indústria automotiva. Tá? Agora, por exemplo, você falou aí do químico, né? Produto químico. Onde a gente mais carrega produto químico? Né? Em garrafas. Sim. Essas garrafas são do quê? São de PET e são de PP. Por quê? Porque esses dois materiais se sobressaem nesse ambiente, com produtos químicos lá, com solvente, com graxa, com óleo. Né? Então, cada vez que você tem uma exigência, você busca aquele material que se aproxima mais para entregar a exigência que você tem. Então, se você precisa de alguma coisa que vai ficar mole, né, que vai ficar ali sofrendo deformação o tempo todo, um TPU funciona bem. Um TPU funciona bem para ambientes de altíssima pressão também. Olha, entendi. Então, ele também pode ser. Então, por exemplo, o tubo que tem dentro dos veículos, muitos daqueles tubos são de TPU. Por quê? Porque ali dentro está passando graxa, está passando óleo, está passando alguma coisa. E com uma temperatura alta também, né? Porque temperatura alta. Então, o TPU pode ser usado para esse tipo de coisa. Você comentou, por exemplo, do material que não pega fogo. Né? Seria o anti-chamas. O que é o anti-chamas? O anti-chama é aquele material que, quando tem o fogo perto dele, né, ele está pegando fogo. Quando o fogo sai, ele apaga, ele extingue. Tá? Não é que ele não pega. Não é que ele não pega. É que se não houver alguma coisa perto dele, ele extingue. Né? Eu quero que uma coisa não pegue fogo. Faz de aço. Porque aí o aço não vai pegar fogo ali. Naquele ambiente, se tiver não for uma fornalha, mas o aço vai resistir ali, eventualmente, a um pequeno incêndio ali de papel, por exemplo. Some.
Então, Show, são adorei. coisas que a gente precisa entender para selecionar o tipo de filamento adequado. Essa parte de aditivo vocês já tinham falado, né, para aumentar a performance do material, né? E aí também tem o custo, né? Vamos para a quarta? Gente, vocês estão gostando da live? Eu sei que tem mais perguntas aqui, a gente vai fazendo aos pouquinhos, tá? Acho que da impressora a gente respondeu. Não, não tem pergunta, tá tudo em ordem. Quarta pergunta, processo de fabricação. Isso é bem interessante porque nem todo mundo já viu, né, como que... A Rafa falou que vai me ajudar no Super Ah, Proof. lindona, ela entrou, verdade, Rafa. Lindona, eu tô Vou, dentro também, pode contar vou cobrar. comigo. Vou cobrar. Ó, processo de fabricação. Como a fabricação de filamentos está se adaptando à demanda por materiais sustentáveis e recicláveis? Isso é uma pauta que a gente vem falando, né, Kleber? Tem gente que hoje utiliza o 3D e sempre está falando sustentável, sustentável, reciclável. Mas assim, eu e você na primeira live que a gente fez aqui de networking, o pessoal pode encontrar aqui, a gente falou também que você utiliza uma empresa para a parte dos carretéis, né, amigo? Não só o filamento, né? Que eles vêm e pegam esses carretéis para estar reutilizando, não é isso? Sim, sim. Mas, ó, o carretel em si, Uhum. praticamente todos os fabricantes têm carretel 100% reciclável. Por quê? Tá. A maioria dos carretéis são em PS. Uhum. PS é altamente reciclável. Né? Alguns usam parafusos, o que também o ferro é reciclável, e alguns usam tubetes de papelão, que também é Tá. reciclável. Uhum. Tá? Agora, vou falar uma coisa que a maioria acho que vai achar que eu estou errado. Tá? Uhum. PLA não é reciclável. Olha, Tá? PLA o não pessoal é reciclável. tá. Para ser reciclável, o que acontece? Você precisa triturar ali o material, Uhum. derreter ele e ele voltar alguma coisa com mais ou menos a mesma propriedade. O PLA perde muito de propriedade. Por quê? O PLA ele tem uma compondagem rápida. É diferente. Tá. Ele no ambiente adequado, ou seja, na natureza, com umidade, temperatura tal, ele se decompõe Mas muito demora, né, rápido. Kleber? Porque eu tenho um produto aqui que já está quase 1 ano e meio e não decompõe. Não... O pessoal fala assim, nossa, já tem as condições mesmo, né? Tem que ter um pouco de Tá. condições. Tá? Ele jogado no mato lá, passando água, Uhum. pegando sol todo dia, eu tenho certeza que vai ser muito mais rápido do que Uhum. ele dentro da sua casa. Né? Dentro da Uhum. sua casa ele pode durar 10 anos Não, eu aí, coloquei ele e dentro vai, de vasos e né? eu tenho lá e tá íntegro. Eu coloquei, Mas eu não fui testando flutua vários tanto a produtos. temperatura quanto isso está na natureza, por exemplo. Né? Tá, é Então a interessante. gente tem E que essa tomar parte cuidado com isso. dos filamentos biodegradáveis, aí você tá falando então Que o quê? que não tem essa parte de reutilização, né? Existe, Tá, existe. Vamos lá. tá, O plástico existe, vai existir filamento. tá. Agora, todo plástico ele pode ter um tempo de compondagem diferente, ou seja, alguns têm uma compondagem mais rápida que outros. O Uhum, PET, por exemplo, o PET que tem uma resistência química gigantesca, o que na natureza vai afetar esse cara? É por isso que dura 500 mil anos. uhum. Entendi, Você entende o motivo? entendi. Ele dura 500 anos na natureza porque ele foi feito para não ser Uhum. agredido. Para poder sofrer Agora, os intempéries e tá bem, né? Ser exatamente. Porque vamos dizer que ele resistente. está com combustível dentro e ele simplesmente estoura de uma hora para Não, não outra. Não pode, tem faria que ser sentido, resistente. né? Uhum, Agora, entendi. por outro lado, existem aditivos que aceleram ou desaceleram a compondagem. Tá. É utilizado no 3D isso? Ainda não. Por quê? Porque não tem exigência técnica para isso. Entendi. Um dia haverá. Um dia nós vamos Então. ter tanta impressão que vai haver isso, mas existem essas coisas. Então, eu posso acelerar a degradação do PET, como eu Tá. posso retardar a degradação do PLA, Entendi. Entendi. tornando os dois mais ou menos compatíveis. Tá. E assim, Tá essa bom? parte de resíduo do ambiente também é aquela coisa, né, gente? De você saber oferecer o produto, é ideal, né? Porque muitas vezes é o que ele falou, né? Às vezes o cliente ele não tem essa noção
Então, eu utilizo o produto para outras coisas que não é a finalidade, né? Que é a parte decorativa, ou de colocar uma plantinha, né? Então, se eu colocar algum conteúdo, né, Kleber, pode ser Sim, até perigoso. eu vou dar Vamos para a vou dar um quinta? exemplo aqui. Fala. Deixa eu dar um exemplo fácil para as pessoas gravarem esse Uhum, conceito sobre essa questão do uso e tudo mais. uhum, Se você pegar, eu vou contar primeiro, depois você sabe quem são as principais patentes e as principais normas de manufatura no mundo? São ah, dos exércitos, tá? São tá, exércitos. Por quê? uhum, Porque no caso de crise, no caso em que o exército é obrigado a trabalhar, né? Que é sempre numa situação, vamos dizer, de guerra, uhum, né? Os recursos são muito reduzidos. Então, por exemplo, eu preciso de escassa, uma né? peça de titânio de 700 gramas. Se eu Uhum, for fazer a peça de titânio de 700 gramas no torno, no centro de usinagem, eu vou precisar tirar uma peça de 5 quilos para transformar 700 gramas. Agora, se eu for nossa. imprimir uma peça de 700 gramas de titânio, eu for Uhum, imprimir ela numa impressora que junta leite de pó, né, de metal, quantas gramas eu vou precisar? uhum. 700. Caramba. Entende? Eu estou dando um exemplo mais extremista, mas é que é para as pessoas entenderem que a gente não faz blank, né, que é quando você faz uma bobine e corta os negócios e aquele recorte. Não tem isso na impressão 3D. Uhum. Na impressão 3D você faz direto. Claro, Não existe o para. suporte, mas o suporte pode ser evitável se você tiver uma boa modelagem. Sim, Já é um uso racional dos recursos, a uhum, impressão 3D, por si só. sim. Ela já nasce dessa preocupação Uhum, da sustentabilidade e do uso sim. racional É, o uso das racional coisas. e também para não ter tanto. A gente hoje falando, né, sobre filamentos, mas a gente também fala sobre calibração. Então, muitas vezes, né, você regular a máquina para ter esse fluxo e não ter parada, né, na impressão, ou muito. A gente fala de impressoras de multifilamento. Então, assim, Eu cada digo vez com menos para as perdas de pessoas, material, né? eu Então, digo isso para as tudo. pessoas que, no geral, tirando a perda, né, de uma eventual falha na impressão, um quilo dá 95, 96% de uso. Sim, Tá? Só sim. vai perder quando a peça realmente sair ruim. Aí é outros 500. E isso Não, mas também na colocação acontecia. na máquina, né, amigo? Da gente ter que cortar, às vezes, a pontinha para colocar, É, mas é mínimo, é mínimo. Vamos para a quinta, gente, falar de personalização. Essa pergunta eu achei bem interessante, porque, assim, hoje é possível personalizar, né? Filamentos para projetos de engenharia específico. Como funciona esse processo? Então, um cliente entra em contato com você e fala, Kleber, eu quero esse tipo de material. Dá para você conseguir fazer para mim e tal? Como que funciona? Dá para personalizar? olha, dá, Tá, tá bom? Dá, mas não é viável. tá. Mas uma Tá? indústria, né? Se for uma coisa específica, com uma demanda, né? A indústria, vamos dizer Eu assim, vi carretéis lá de quantos quilos, amigo? de oito quilos. Não, mas É, aí, tem gente que nem aí sabe que tem esses carretéis, o Kleber tem. é uma questão de uso, mas assim, você personalizar, por exemplo, uma cor é muito Tá, complexo, entendi. tá? Chegar numa cor específica para um cliente, tá? Tá, É um desenvolvimento chato, porque vai e volta várias vezes ao ponto de você fazer um master que diluído vai chegar na cor que o cliente precisa, entendi. tá? Você quer, por exemplo, um material que seja condutivo ou dissipativo, dá para Uhum. fazer? Dá, mas a quantidade de teste em cima é muito complexa, tá? E Entendi. muitas vezes aquilo que deu certo na injeção não funciona na extrusão, Entendi. na impressão, tá? Ah, tá. Então, é Show. possível, mas se não tiver volume, não adianta. O Tá, tem que ter 3D o já é um volume, volume né? muito.
O 3D é um Quando você volume faz muito isso, pequeno. você, várias vezes a gente conversou, né? E aí você vai até o cliente, né, amigo? Você faz essas reuniões, faz o protótipo, como que funciona? Demanda um tempo, né? Também, né? Demanda tempo. Uhum. O que a gente tenta fazer o cliente chegar no primeiro momento é no produto mais próximo do que ele precisa. Tá, o que já Porque isso vai existe. viabilizar, Tá, isso vai viabilizar o produto dele. Agora, se ele precisar de uma exigência ainda maior, ele vai precisar crescer em volume para para poder poder justificar o alcançar. desenvolvimento. Não, entendi. Eu ia falar assim, que essa parte, né, de você dar o exemplo de clientes, porque durante a sua palestra, quem não veio no nosso segundo evento, o Kleber ele foi palestrante, ele falou sobre museus de impressão 3D, onde ele mostrou várias finalidades da impressão 3D. E ele dava exemplos, porque os clientes buscavam ele, né, Kleber, para esse tipo de material. Então, joalheria, você mostrou todas as áreas, né, amigo? Então, assim, você, o Emanuel, né, que tem essa experiência, os clientes de vocês, teve algum pedido, assim, que você fala, nossa, consegui, consegui chegar no material? Tem alguma coisa assim que você possa contar? Olha, em que nós partimos praticamente do zero, aproveitamos alguma coisa que já tinha no mercado, mas teve ali um desenrolar diferente, foi um material radiopaco, né? Olha, O plástico, em geral, ele é radiotranslúcido. O que quer dizer isso? hum, Ele na hora que passa o raio-x passa direto. É igual ao nosso corpo. Né? O nosso corpo, boa parte dele é radioopaco, radiotranslúcido. Ele passa, tá. o raio-x passa pelo nosso corpo. Uhum. Mas no osso é como se ele não passasse. Porque o osso é A densidade radioopaco. óssea, né? Então fica Por preto, isso que né? você vê, Uhum. por isso que você vê o Sim, osso. O, o radiopaco é isso, é quando você vê no raio-x. A aplicação é exatamente poder botar dentro de uma pessoa e depois você poder conferir se olha, foi feito correto, se está do jeito correto, se está desenvolvendo de forma correta, para sem ter que próteses abrir o paciente. ortopédicas e tudo mais. Chegar nesse Exato. material. Olha, demais. Esse, Né? A gente, para quem não sabe, tem prótese nacional, prótese importada, né, Cleber? Então, tem. dá para. Olha, que show. Adorei, adorei. Vamos para sexta, gente. Vocês estão curtindo a live? Pode mandar pergunta. Parte de máquinas, a gente já falou um pouquinho, mas assim, hoje os tipos de impressora são recomendados para uso de seus filamentos, que gostaria que você falasse, em aplicações de engenharia e outras aplicações. Eu sei que você trabalha com mais de um fornecedor, né, de impressoras, né, inclusive essa parte industrial. Então, o que você pode passar para a gente? Essa parte de engenharia também? Bom, obviamente que os produtos de engenharia requerem as impressoras fechadas. Tá? Sim. Nós Uhum. temos aqui a linha da parte aberta, o PLA, PET, TPU, né? E para impressão em produtos de engenharia, necessariamente você precisa de uma máquina fechada. Uhum. Pode ser uma P1P, né, uma P1S, uma Carbon, né, o Tá. X1 Carbon, Uhum. pode ser uma Bambu, Uhum. né, essas bambus fechadas podem ser, por exemplo, a K1, que é uma Tá. impressora fechada, Uhum. pode ser toda a linha da GT Max, né? Entendi. Pode Tem ser várias linha da máquinas que podem. 7. Tá. Entendi. E assim, a única coisa que eu ia te perguntar, que nessa parte de câmera aquecida, você comentou, extrusora de alta temperatura, tem alguma que você gosta de estar falando? Que ela serve para mais de uma finalidade aí? Às vezes as pessoas têm curiosidade, né? Uma, uma que. Desculpa, não entendi a pergunta. Essa parte de câmera aquecida, você acabou de falar, né? Dependendo do material, precisa ter essa parte de extrusoras de alta temperatura e tudo mais. Sim, Tem sim. alguma impressora que você fala, olha, ela pode ser utilizada tanto para um projeto aí, ou uma larga escala? Você pode falar para gente? Bom, vamos lá. Existem extrusores que se beneficiam, né? Todo Uhum. extrusor que ele é ao metal, né? Que, ou Tá. seja, não tem aquele pedacinho de plástico dentro É metal, da né? garganta, Para quem não sabe, eu total, troquei tudo de das minhas metal. 4 para de metal. É importante, né, Kleber? A gente tem que falar, porque
Já adianta o processo, né, amigo? Para não ter perda, né? Isso. Nem problema. Porque o que acontece? Quando ele é feito de metal, Uhum. ele suporta temperaturas maiores. Quando Sim. ele é feito com aquele PTFE, Uhum. ele é otimizado para PLA. Tá. Porque o PLA dá uma agarrada no metal. Sim. Né? Então, se você usa o PTFE, ele favorece o PLA só, em Uhum. detrimento dos outros. Só que o PTFE, ele derrete mais ou menos na mesma temperatura do ABS. Ou seja, quando você começa a usar os materiais de engenharia, o Uhum. PTFE com aquele negocinho vai junto. Vai. Então, sempre Fica na escolha mesa. máquinas Vai. fechadas, Uhum. com o rotinho de all metal, né? Uhum. Para trabalhar com produtos com carga, né? Seja de fibra de vidro, fibra de carbono, Uhum. o ideal é usar um bico de um metal mais duro, Sim. né? Porque Sim, aí, às vezes tem que ficar limpando o bico porque fica, né? Conteúdo. sim, sim, Show, adorei. Então, a gente estava falando dessa parte de equipamento, né? PLA, ABS. Hoje tem tantas máquinas, né? Também essa parte industrial, né, amigo? Nem todas está aqui a gente tem à disposição, né? E tem muita coisa chegando também. Então, as pessoas às vezes têm que estar mais sempre se atualizando, né, Kleber? Porque entra em contato com o Kleber, troca uma ideia, né? A gente até conversou sobre manutenção de máquinas. O Kleber tem lá, né, Kleber, uma pessoa que consegue dar uma manutenção, né? empresa aqui, uma empresa só de manutenção, que é a Então, 3D Help. precisa, né? Precisa. Gente, vamos para a sétima pergunta, tá? Como os filamentos impactam a precisão, né, e a tolerância nos modelos dos projetos? Eu perguntei mais para essa parte de engenharia, né? Eu pensei assim, menos perda na matéria-prima, né? Então, você tem como passar alguma dica ou algum filamento que você acha que é interessante? Fiz umas, assim, como se fossem umas ressalvas, né? Que hoje a gente precisa da qualidade, menos retração, menos deformação na impressão, né? E aí reduz variação, melhora a precisão, controle do diâmetro também, né? Isso tudo é importante. Então, na engenharia, eu acredito que seja essencial, né, amigo? Vamos lá. Existem plásticos que eles expandem Uhum, e depois eles contraem, tá? tá, Existe material que só derrete e essa expansão e essa contração é bem tá, menor, tá? Então, por exemplo, vocês conhecem um que é muito preciso, né? Ele expande pouco, é o PLA. tá. É reconhecido por isso. Uhum, O PLA com a carga de PBAT, que é o que o pessoal chama aí regularmente de silk, que é esse perolizado, uhum. esse bonito, O ele é brilhante. expansível, Ah, é brilhante, perolado, né? uhum, Ele é expansivo. tá. Tá? E existem até os PLAs, se eu não me engano, a sigla é LW, que ele é Uhum. mais expansivo ainda. Conforme a temperatura, ele cresce ainda mais. Cresce. Então, Às isso vezes no acabamento, dificulta. né? Do final ele dá aquela. Ou no início, né? Tem que tomar esse cuidado, né, Cleber? Porque é uma propriedade do material. Sim. Tá? Em geral, quando nós vamos para plásticos de engenharia, o Uhum. nível de contração dos materiais é um pouco mais severo. Tá? Sim. Por exemplo, o ABS ele contrai mais ou menos 0,8%, quase 1%. Então, uma Uhum. peça de 10 milímetros, ele vai ficar ali com 9,9. Tá? Poxa. Agora, o nylon, por exemplo, é 2,4. Tá. Ou seja, de 10 já vai para 9,76. Caramba. Tá? Então, essa contração é inerente ao produto. Tá? Entendi. Agora, talvez aí quando você fala de precisão dimensional, se nós precisamos da exigência de uma determinada medida, nós temos que Uhum. fazer dois ajustes. Né? Hum. Uma compensação no desenho Tá. para que na hora que fizer a impressão, ela fique no tamanho correto. Mais uma vez a modelagem, né, amigo? Tem que trabalhar
A modelagem. Esse ajuste é no final. Por Tá. quê? Pode ter partes que você precisa, vamos dizer, na parte externa e outras na parte interna. Você precisa fazer um teste, conhecer o seu produto e aí você faz esse ajuste no final. Entendi. Tá? Show, para diminuir essas variações, né? Exato. Para Show. compensar o que o material vai fazer. Mas isso não é novidade. Tá? Quando vai fazer dobra e repuxo, tem compensações. Quando vai fazer injeção, tem compensações. A peça, muitas vezes, ela é injetada maior do que ela sai. Tá? Depois, quando ela esfria, ela diminui e ela sai de outro tamanho. Isso é comum. Tá? Para quem vai trabalhar no nível de engenharia, no nível de encaixes, né? No nível de medidas, precisa ter essa preocupação. Tem que ter. Porque Agora, isso na indústria, né, é padronizado, né, amigo? Não tem como fazer uma... Mas já é comum. Tá? É um negócio que não é só para o 3D, já é um negócio que faz para todo mundo. Porque Entendi. tem que adaptar o processo do 3D. Agora, tem uma outra questão, um dado curioso, interessante para vocês. Nós tínhamos a melhor máquina brasileira, tá? Eu vou falar que é o que eu considerava mesmo, tá? A melhor máquina brasileira eu considerava a 7, tá? Como máquina de impressão e precisão na sobreposição de camadas. Tá? Olha. Você olhava nitidamente, assim, era uma impressão linda. A pessoa falava, nossa, como é linda. Por quê? Porque sai tudo empilhadinho, bonitinho. Né? Sei. Olhando microscopicamente, olhando com o rugosímetro, que é um aparelhinho que fica vendo o quão tem de rugosidade ali uma determinada superfície, uma peça extremamente bem impressa na 7 dá 1/10 de variação entre as camadas. 1/10 de milímetro. 1/10 de milímetro. E uma feita numa bambu, que é uma nova, já com clipper, já com guia linear, já com uma resistência, uma máquina mais robusta, tá? Com uma velocidade maior de impressão, isso cai para 2 centésimos. Nossa! Tá? Então, quando você vai fazer alguma coisa, né, que você tem de 1/10 de sobreposição de camada, ou seja, daquelas ondinhas, elas variam 1/10, e o outro varia só 2 centésimos, já é muito mais preciso. É muito mais fácil você conseguir uma peça para chegar na medida com uma máquina que tem uma variação muito menor do que as outras. Não estou dizendo que a 7 é ruim. Não. Mas comparando os modelos anteriores, a geração anterior das máquinas, com a geração no clipper, com guia linear e tudo mais, houve um salto gigantesco nisso. Tá? Então, impressoras como o Bambu, impressoras como a K1, por exemplo, elas já entregam esse dimensional, essa variação muito melhor do que as anteriores. Olá, estou te dando boa noite, Kleber. Ô, amigo, tudo bem? Vamos lá. 8ª pergunta, amigo. Como equilibrar a qualidade necessária para a engenharia em outras áreas com a questão do custo, tá? Isso a gente falou bastante hoje, considerando projetos em larga escala. Olha, eu diria que não tem como fugir muito, não. Tá? Cada tipo de plástico, cada origem de plástico vai ter um tipo de custo diferente. A gente falou do PIC aqui, a R$12.000 o quilo. Vamos produzir 2 toneladas de PIC. Não vai cair para R$1.000. Entendi. Talvez vai para 11, numa economia de escala. Lembrando tem uma redução, mas não é tão expressiva, é isso que você está falando, né? O 3D é tão pequeno nessa escala do polímero que ele não conseguiria fazer uma diferença. Entendi. É que essa parte de linha econômica que você citou, né?
e grandes volumes, né? Então a gente às vezes consegue, muitas vezes em grandes volumes, colocar um produto um pouco melhor, né? É isso que vem na minha mente quando eu fiz essa De pergunta. escala, sim, É, você consegue viabilizar algumas viabilizar um coisas. produto, É, né? Melhor, né? mas Qualidade. talvez o custo não seja tão menor. Entendi, entendi. É porque assim, a gente pensa em maximizar essa eficiência, né? Sim. Então, quando você fala em produtos em larga escala, né, tem um produto um pouco melhor, né? Mas às vezes é elas por elas, não é tanta diferença, né? Vamos dizer. A larga escala na impressão 3D é um número pequeno, tá? Tá, Não existe uma larga escala na impressão. tá. Por quê? Porque quando aumenta um pouco a escala, vai para a Hum, injeção. Ela entendi. já começa a conflitar com outros métodos, com outros processos. Uhum. Onde você E aí a impressão, consegue sim, ela produzir. perde. Entendi, Aí ela entendi. perde. Tá. Vamos dizer que eu faço essa tampinha Hum, aqui. hum, Na impressão, fazer 2.000, poxa, ó, arrumei 3K1 ali, estou fazendo isso aqui a milhão, uhum, estou conseguindo produzir 2.500 peças dessa por mês, está uma hum, maravilha. Preciso hum. de 30.000. Opa, Aí já já vai dá para usar projetora. Ah, entendi. uma injetorinha, sim, que é lá da SET, lá, que é uma extrusorinha que é o próximo nível. Ah, não, Entendi. agora eu preciso de 800 milhões por ano disso aqui. Uhum. Beleza, faz o molde, põe numa máquina gigantesca Me e manda. faz 5 Entendi. mil Faz disso aqui por hora. rapidamente. Entendi. Show. Vamos para a nona, amigo, falar de tendências. Quais são as tendências mais promissoras no desenvolvimento de novos filamentos que você, né, vê aí, né? A gente fala de filamento cerâmico, metalizado, tem eles, com madeira, né? Mas eu gostaria de que você falasse principalmente para essa área da engenharia também, né? E outras áreas. Você tem visto aí as tendências? Olha, a princípio, o que eu gostaria de dizer é o seguinte: Tá, já existe o material de engenharia, já está lá na engenharia, já está sendo usado. O tá, que nós estamos começando a fazer? Nós estamos começando a substituir parte do que existe por peças entendi. impressas naqueles Uhum. materiais. Então, eventualmente, uma peça feita de nylon numa indústria que já tem uma determinada função, ó, estou lá passando caixa de papelão. Uhum. E aí tem um negócio lá que fica batendo para a caixa, para amassar um pedaço da caixa para fazer um processo que vai selar a caixa, ok? Aquilo é feito de nylon. Ah, mas era um tarugo que foi desbastado. Agora é feito em impressão. Eu Entendi. diria que a tendência agora é que a gente consiga, durante ainda talvez 3, 4 anos, fazer a Uhum. maturidade do uso do que já existe. Entendi. Às vezes não foi Existem totalmente mais materiais explorado, do. né? Ainda Exato, não foi tão existem mais testado. materiais. Exato. Já Uhum. existe uma gama de materiais que está na prateleira, mas que ainda não está sendo utilizado. Por quê? Uhum. Porque Tem que ser nós é feito mais máquinas. Então, testes, né? De performance e exato. tudo mais, tá? Entendi. Essa parte de propriedade térmica, elétrica, isso me interessa muito, porque eu trabalho com luminárias, né? Eu sempre falo para as meninas, falo, ó, dependendo da iluminação, gente, vocês têm que tomar cuidado, né? Porque tem essa coisa da deformidade do produto e tudo mais, então a espessura, né? Então isso tudo a gente, do 3D, muitas vezes não tem esse cuidado, né, Kleber? Mas precisa, né? A gente precisa cada vez mais se antenar nas tendências, mas também tomar um certo cuidado, né? Eu Sim. vejo, eu vejo. Vamos para a última pergunta, amigo. A live hoje foi, ó, voando. Essa parte de projetos de clientes. Eu gosto sempre de perguntar, principalmente porque eu sei que você, né, 10 anos no mercado. Então, assim, o que você pode compartilhar de exemplo prático de como seus filamentos foram utilizados em projetos bem-sucedidos em várias áreas, não só na engenharia, essa noite? Do como os filamentos foram utilizados? De processos assim, que a gente fala projetos bem-sucedidos. Você citou da tampinha, você até levou alguns produtos lá no nosso primeiro evento, eu lembro até hoje. Você falou, ó,
isso aqui eu fiz, deu super certo. Então, assim, o que você pode falar de algum projeto do seu cliente que foi certeiro, assim, que deu Ó, certo o produto? um negócio legal que aconteceu, antes de dar uma resposta mais técnica, um negócio legal que aconteceu recentemente, Ah, Shopping Dourado está tendo uma exposição do Pelé. sim. Tá? Aqui, as duas empresas de impressão que estão aqui junto com a gente, elas fizeram mais ou menos 150 quilos de material impresso para essa exposição. Então, tem lá o Pelé em várias posições, tem vários estádios de futebol lá que foram impressos aqui e que estão lá servindo para o pessoal conhecer um pouco da história do Pelé. Tá? Isso é um exemplo que dá para citar e todo mundo vai saber o que é. Né? Quem puder ir fazer uma visita lá vai perceber que as imagens do Pelé, a maioria que tem lá, foi feito à base de impressão. Existem outras coisas, outros métodos que foram feitos, mas você vai perceber muita coisa que foi feita com impressão. Tá? Demais. Agora, exemplos na engenharia. A engenharia é uma parte mais difícil de você determinar o que é. Tá? Eu vou falar tecnicamente o que vai acontecer e depois a gente tem que descrever isso de uma maneira mais amigável. Existem processos na manufatura, no mundo, existem processos que a gente chama de processo linear. O que é um processo linear? É quando uma máquina ou uma linha ela produz um único tipo de produto. Tá? Então, por exemplo, vamos imaginar que de um lado de uma máquina entre esse PP, esse PS cristal, cada componente disso aqui, tá? Até a caixinha que vai com 50 dessas canetas. Isso é um processo linear. É um processo que só faz caneta. A variação de um processo ela é pequena, porque ela faz ou a caneta azul, ou a vermelha, a verde ou a preta. Né? Ela não fica mudando. Nossa, agora é a bique cano longo, cano branco, é a bique dobro de largura. Não é muito assim. Né? Por quê? Porque ela flui. Né? Um outro processo, todo mundo conhece, vamos dizer assim, perfume. O perfume não tem alguém lá que fica com a jarrinha de perfume derrubando no frasco. Fica? Não. Está passando ali, os frascos entram, eles são agarrados e passa por um lugar, o lugar injeta ali o perfume, vai para o outro, já põe a tampinha. Estão visualizando isso? Estou. É um processo, né? A cadeia. Né? Onde que a manufatura aditiva está entrando? Quando o cara ia montar essa linha de produto, esse processo linear, ele precisava fazer uma série de ajustes para aquilo funcionar. Então, quando ele precisa fazer, vamos dizer, vou fazer a coisa de shampoo. Eu tenho um frasco lá de 500 ml. Então, eu vou rodar 2 dias com um frasco ali. Passa 500 frascos na minha linha. 500. Quando eu tiver que trocar o produto, eu tenho que trocar 500 berços que seguram o frasco. Eu tenho que trocar 500 bicos que seguram o processo. Isso hoje, você consegue customizar rapidamente com a impressão 3D. Entendi. Adaptadores. Adaptação, suportes, né? Ajustes que você precisa fazer. A impressão, ela próximo do processo linear, ela consegue tornar o processo linear um pouco mais universal. Por quê? Porque você consegue adequar melhor o produto. Imagina um caso recente que a gente foi ver. Eu vou chamar de Colgate, tá? Não é Colgate. Fala uma marca de escova de dente. Escova de dente? É Colgate mesmo, Oral-B, né? Oral-B. Vamos lá, Oral-B. A Oral-B tem, sei lá, 10 modelos, mas ela usa o mesmo processo linear para fazer todos os 10 modelos de escova de dente. Só que cada vez que ela vai pôr uma escova, ela tem que mudar o bercinho. Entendi. Bercinho. Então, quantos bercinhos vão? Essa aí tem 300 bercinhos, essa linha.
Então, faz 300 de uma vez ali, né? Ah, beleza, agora nós vamos mudar. Ah, então tem que mandar fazer 300 berços de aço escovado, porque Nossa, se é tiver, inviável, se tiver né? uma coisinha, vai marcar a escova Uhum, na dá hora uma que deformidade na apertar peça, né? para pôr Tá. o fio. Uhum, Então vamos substituir por feito em nylon na impressora. Não, ele vai resistir ao impacto, e aí eu consigo, em vez de usar 10 modelos, eu posso ter 60 modelos, porque agora a fábrica fica mais confortável em customizar isso. Então, o que entendi. eu estou querendo dizer, a frase é simples: a manufatura aditiva está ajudando o processo linear a ficar mais Viável, customizável. é mais customizado. Show. Mais É, porque, customizado. na verdade, Então, você acaba até economizando, né? Vamos ser sinceros, economizando mesmo sim, o sim. tempo e tudo mais, né? Porque era Quando muito você mais manda, difícil. quando você manda para uma ferramentaria fazer uma adaptação de algum dispositivo seu, isso pode Uhum. levar Sim, semanas, às sim, vezes sim. Eu lembro meses. quando você estava lá e comentou no nosso evento, Kleber, disso, de você acelerar o processo, né? Ter outra alternativa, né? E a manufatura aditiva consegue fazer isso. Não estou nem Uhum. falando do benefício de uma reposição. Eu Tá. já estou falando no benefício maior, que é permitir uma customização num processo linear. Sim, sim. Não, adorei, adorei, amigo. Live maravilhosa, como sempre, né? Gente, vocês têm mais alguma pergunta? Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Acho que a gente passou tudo, né? Passou tudo. Ah, lá do pessoal dando boa noite. A Rafa, cadê a Rafa? Kleber, obrigado, amigo. Quero desejar boas festas para você e para Roseli. Falar que esse ano de 2025 a gente está junto novamente, se Deus quiser, né? Vocês contem com empreendedoras, contem comigo, tá? Sempre. E a 3DX Filamento, gente, para quem tiver a oportunidade de seguir o conteúdo, o Kleber ele é muito assim categórico em explicar, né? Todo mundo que eu converso, que frequenta, que tem esse laço de amizade com o Kleber, desde as máquinas dos filamentos, o pessoal fala que ele ensina. Porque é diferente, muitas vezes você adquirir um produto e surgem essas dúvidas e a pessoa não consegue te responder. Né? Então eu vejo isso, é um profissional que sabe o que está fazendo, né, Kleber? É a diferença para fidelizar todo mundo, né? E obrigado, viu, Nós amigo, por entendemos, estar. Hã? nós entendemos que é importante ser, ser uma venda consultiva, Sim, né? Fazer com que o cliente possa, não é uma caixa fechada com um não. produto, né? A impressora não é isso para nós. Nós queremos fazer, vingar esse negócio. Então, por isso que a gente tem que aprender a instruir as pessoas para que elas possam propagar isso de uma maneira Sim. A Rafa adequada, dando né? boa noite. Sabe, a gente tem que pensar, né, que hoje a pessoa ela começa, inicia na impressão 3D, mas ela evolui, né, Kleber? E aí surgem as dúvidas. E muitas vezes, né, a pessoa investe e ela quer um retorno rápido, né, Kleber? Então, por Sim. isso que precisa estudar, né, aprender a modelagem, né, e o uso dos materiais de forma correta, né, sempre ter pessoas em volta, né, para estar ajudando essa rede de apoio, né, Kleber? É importante, né, amigo? Sim, não é uma ciência tão simples, não. Não, não é. E eu quero te agradecer muito. Obrigado, viu, amigo? Boas Eu festas, que todo mundo, agradeço. gente. Passa as suas Uma mídias de boa noite novo para para todo quem mundo. entrou agora. Arroba 3dxfilamentos.com. Sim, Qualquer coisa que você entrar aí, .com.br é 3dx. sim, sim. Obrigado, viu, gente? Obrigado, gente. Quem ainda não seguiu o nosso canal do Obrigado. YouTube, empreendedoras 3D Powerwoman, eu já vou subir para lá essa live aqui de hoje, viu? Perfeito. Obrigado. Ana, obrigado, viu? Obrigado, Boa noite a todo mundo amigo. aí. Boa noite. Bom final Tchau, de ano. gente. Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Gente, boa noite. Obrigado.